think this one is going to be a clean 2-0. If Big can show up, though, and maybe have some of those great T rounds that we know they've got, those interesting tactics, the CT spawn splits, for example, maybe this could be their day. They didn't look like it yesterday, but I'm hoping they can bounce back. That's what they normally do. They normally have really bad days, and they come back and look like a different team the next. So hopefully we see that happen, and we get a really competitive series. I mean, there is an abundance of Envy demos out there recently. I mean, they've just played, like, I think 4 online qualifiers and succeeded in all of them, right? Sure. So if ever you wanted to do your homework, which I have no doubt that that's something that God B will have been doing alongside Kagafu, that's where you can have that opportunity, and they will just be looking at all of Envy. I'm just getting told the game is almost ready. Almost ready. Almost. We're just chomping at the bit. It sounds like the countdown was about to begin. It's a real adventure, isn't it, getting into Counter-Strike? It is. It's always quite exciting. You don't get to do this that often. It's always like, oh, are we ready? Is it happening? Is it not? Is it? Exciting. Yeah, whereas me, they just go, casters, and I go, casters. You know, it's nice and easy. You guys have just had a bit of a toss-up. Yeah, you just have to think of like a cheesy throw to give it to us. Yeah, I just have to catch the cheesy throw. I haven't had any yet, but I'm sure we'll get some Stilton from Paul. I would like some. I would, yeah. Yeah, we do. That's what we need, the official casting duo name. Like, yeah, it's Energy in the Machine's okay. It's not what I want. How about G Money and M Dog? Or G Money. G Money, yeah, I like that. Hank G, Brown Bear. Hank G and Brown Bear, yeah, they call me the Caramel King. That's what they call me, the Caramel King. Oh, I like that as well. Mysteriously brown. Just to note as well, we'll be big starting on the CT side from what I can see right now. We are getting into this one, ladies and gentlemen. Boy. And we're going to have big, I would say, maybe the slight favourites in terms of the map pick itself, in terms of the actual team and the firepower available. Envyus, they've got my pick for this particular one. From what I saw from Big Lang yesterday, not that excited. So, happy to be proven wrong. Tabson, he always plays really well in this team. That's one of the greatest assets they have. It's not whether, if Tabson turns up every single game, he does well. He is just one of the most absurdly consistent stars we have in Counter-Strike. It's not an if, it's simply a when. And we'll be seeing how he does here versus Team Envyus. Big Clan on one side. They are on the defensive side as we kick things off. You can see we are going to be seeing the French opt for a push up second middle. They'll be trying to maybe get some early steps towards apps, catch an aggressive CT as they hunt for information. Nothing early commitment. It's going to be God B. First eye is drawn down middle, trying to get some info. But look at Scream's position already. Straight up into Boiler Room. And we are going to see first blood drawn. A quick trade, though. XMS for Sixer. Well, it should come to a standstill at this point. T's with the advantage. They have got control of the apartments as well. With the CTs, they're relatively happy. They did have full control of Banana, but Alex, look at the minimap right now. They're rotating. They're thinking this is a full A-side commitment. I'm not sure what information they've got to even allow this to happen. Tabson does fall back eventually towards the ruin, but they did have full control. They had the car position. Bom dia a todos, estamos acompanhando o jogo de Davi contra o time da Envyus. Já estamos nos primeiros momentos da partida. Vocês estão vendo o Rap se posicionando ali para fazer a tentativa de entrar ali pela banana, ali no Inferno, essa primeira partida. Primeiro mapa dos dois, já fazendo a inicialização, já consegue a primeira kill ali em cima do Rap. Já vai tentar fazer a rotação no cemitério. Consegue entrar o time tranquilamente, o time da Envyus ali, dominar o bombear. O bombe B, desculpe. Belíssima posição do B. Consegue pegar os dois antes de plantar. Não, acabou conseguindo plantar, conseguiu ali o defuse tranquilo. O primeiro vai ficando com o time da Big. Uma belíssima retomada, né? O time da Big. A Envyus conseguiu dominar bem ali a banana, entrar rápido, mas acabou que ficou melhor para o time da Big. Yeah, you know, we could use that as our logo anyway for our dad bod underwear. Oh, look at that from God B. I like that plan. I feel like they had times where they still had 30 seconds on the clock. It felt a bit like they're just giving up and thought, let's just get the bomb down. Tap out of this one. Yeah, well, they'll be force buying here in the second round. This is a bit of an audacious situation from them. Usually you get the AKs done in the third, but Envyus, like I said, they probably know they've got the better players available. But God B, he's not messing around, is he? Straight down there. He gets full control of middle, looking to find players at the T steps, but Envyus are aware. They'll fall back and allow the big players to do this, but I'm not sure you can stop this. Low HP now for Scream, as they'll have to fall back. XMS trying to stay alive as well. Nothing really gifted to the CT serve from that initial aggression, apart from wasting a load of grenades. Jesus, so much map control early from the CTs, and then they just completely give it up. You have to, really. Yeah. There's so many angles you have to check. If the 5-man T push comes in, you're not going to be able to hold it off. They wanted that one frag and then fall back, but had to give it. That's a nice nade.
solid nade, and actually Sixer must have tickled Scream in the past, because now we do have first blood drawn. Sixer down to 51 as well, great nade. As you can hear footsteps, Leggy's going to be making the call. It's Tabson who can go wide, should he need to. There's not much utility left on that B site, in fact, nothing at all. So it will come down to bullets, should they commit, and that is an if. I mean, you can see that just one man, I think it's XMS, who's been given the responsibility. Excuse me, no happy, holding the back. No surprises there. Should have guessed. And this is just going to be one big push, Henry. Shouldn't be having too many issues with that, but then again, XMS. And now RPK, these pistols have just strolled into the site. Tamsin and Legia taking 2 1v1s, and they've been punished. And suddenly Envy have the site. This looked like a perfect, easy round for Big. Well, they still have a chance of winning this one, but it's a 3 versus 4 situation. All the CTs coming through the spawn position. Sixer, if he gets one frag of the CZ in close range capacity, could be and it could be enough, but apparently can't get anything done. RPK gets the refrag. XMS with that deagle, and it's all done. XMS finishes things off with 2 1-taps there, and it will be Envyus tying things up at 1-1. Wow, there was very little structure to that. A smoke and a push. But some fantastic fragging from Envy. It's all you do need. It's French Counter-Strike, Alex. It's its very essence is getting the deagles out the CZs and finding shots like this, of course. Boom, good night. That Tabson, helps. and as Legia, once his teammate Tabson goes down, you feel like he's not going to be able to provide the sort of performance against the 2-3-man spray down. It's Tabson who needs to provide that, and he got completely wrecked there with the Desert Eagle. There will be a force buy in return with the Famus's Max 7 CZ to scout for Legia. He goes towards the top of Banana here, trying to open things up, but won't find anything. But he has got barrels control, so he can look towards T-steps at least. It's a full force. A Mag 7, a FAMAS, and some even an unarmored Deagle. It's a real mishmash. It certainly could, but no, XMS delivered in the previous and does so here as well. This time with an AK-47, puts his Deagle to his hip for now. Now they just let the CTs stew on that. They've lost a player, they've lost their Mag 7, and the Ts don't need to do anything crazy just yet. Instead, they just start to battle for some mid-control. Holding up together, 5-on-4, use the buddy system, get some map control, find this kill towards the quad. I say that, it doesn't look as easy, but there we go, Happy finds a couple of frags. It's a little bit messy, goes down to 4 HP, but still alive for now. Sixer helping him out, and not the prettiest of rounds, Alex, but it gets the job done. It was a bit of an ace stack there from the big side. It was a force buy on their side of the server, but doesn't really work out. Get 1 kill, do some damage, and has to be the full eco now. Envyus negate the force buy from Big. The scout, the Mag 7, could have caused some damage there, but you need those scouts to find tags early on. The Mag 7 has to find the 1-taps towards the apartments area. Does a bit of damage, but nice work from Envyus there, facing that angle together. So even if he gets 1, the refrag comes in straight away, and nothing really to write home about. It's going to be PT50s now, and Tabson and next to the default pistols. They'll have to just try and work with some frags with a push Banana. Yeah, the broken wall position. But Envyus now they've got a huge advantage down here. Banana here. Might as well give it a go. Have a whack at it, get some USPs. High flash from RPK should make things difficult for the guy at the back. Yeah, next, unable to provide support with his, what is it, a USP unarmored, so. Nothing crazy, just another round in the bag for Envy, or at least it should be, just taking his time with this one. One key player we've got to look out for Big as well. Keeve was very quiet throughout this tournament. CT Inferno, it's AWP-centric, and we need him to start stepping up and going toe-to-toe with the Envyus boys and seeing whether he can actually find the 4v6 that they'll be AWPing on the Envyus side. He's actually proving to be a very valuable asset for the French side, and I'm not sure, I've never really been a firm believer in Keeve. Like, obviously, good performance in the major throughout for this big side, but before then, I never really thought he was anything special. And this tournament, he looks very quiet. I don't think he has enough to be that dynamic, kind of assertable for opening things up. He seems good at holding defensive lines, but hopefully he can show me what he's made of. He looks really good against worse teams. Sure. I mean, I had the opportunity to cast a lot of him in the Meisterschaft, the German Premiership. And he does, he looks fantastic. When he was playing for alternate attacks, and you know, you put him up against the tier 4 teams, he looks incredible. Like, he's just bouncing around the map. He's got, you know, some flicky aim and some good positioning. Sometimes that gets punished in scenarios like this, and sometimes you don't even get that up in the first place. And so there's a lot of other things that do get tested. You have to be able to rifle, you have to be able to read an opponent, have to be able to adapt, and all of those things sometimes can be a bit overwhelming. But it's another we'll see here as well, just to note. It will be Big. PT50s in hand.
A little bit of smoke and flashbang utilization available. But Envyus with the firm lead here. They're not sure what they're up against. They've been quite tentative so far. Still with 3 smokes available. Big can hold out Envyus, but it's not really going to win in the round here. Might make things a little bit more uncomfortable towards the end. 2 smokes now. Gia and Tabson, they both have a smoke available. They drop that one now. This could be perfect. It could work. They need to get it in there. There it is. So now we've got a chance, but they've already pushed through. It could be too late. It looks like it certainly is too late. They are charging through. RPK is going to be the king. XMS as well, just chiming in with another. And so it is just going to be a case of, what can you do, Keeve? Maybe he can get Happy's rifle out of his hands, a cheeky AK into the next. But that is at an all-time high for him. Instead, backing away. I say backing away, perhaps heading towards B. Que faz a rotação para B, vai tentar fazer, são 4x1, né? Tenta, acaba conseguindo a kill tranquilamente ali o screen. 4x1, o time da Envyus que está fazendo até tranquilamente, controlando bem a parte da primeira partida aqui em cima do time da Big. Has been an AWPer in previous teams, not so much in Big. Like, he is a secondary AWPer for this team, but you don't really see it that often. We saw it maybe once or twice at the major, if that, and he pulls it out in Inferno. You have to assume he's going to be taking that deep banana again. I mean, he's been taking that with scouts and stuff in the past. He's got a good spawn. We'll see if he does go for that early info play. It does seem like that's going to be the case. Perhaps anti-flash. Vou tentar dominar a banana com a AWP ali. Fica aguardando o flash de apoio, mas por enquanto o time da Envyus parece que leu bem a rotação do time da Big. O Scream tentando fazer entrada ali pelo meio. Happy fica aguardando, por enquanto ninguém avança na banana. Enquanto isso, lá no apartamento eles estão preparando para fazer a entrada. O Scream já está lá dentro. Vai fazendo a rotação para chegar pelo meio. Acaba voltando ali pela janela. Enquanto isso, lá no banana fica o time da Big posicionado. Tomou um pouco de dano de HEs ali. Agora a inicialização não consegue a primeira kill em cima do RPK. Tenta a segunda kill, não consegue, não acerta. Aguarda o apoio, até agora não chegou. Joga uma flame ali, o Scream. Acaba voltando um pouco por conta da flash. O apoio que recebeu ali na banana. Vai voltar. Podia ter sido um estrago grande ali em cima da Envyus ali na banana, acaba voltando, eles vão tentar fazer a rotação pelo meio. O Kivi fica ali posicionado, aguardando a entrada pelo apartamento, que não acontece. Ele volta para a posição no meio, você vai ver a rotação, entra no meio, acaba morrendo. XMS acaba morrendo, tenta fazer aqui, morrendo também pelo Sixer. O Heavy consegue a kill de consolação, mas pode ser que finaliza ali tranquilamente o time da Big nessa entrada da B. And we have an A hold from the CTs. That looked alright. Yeah, that was decent. Absolutely. That's exactly what they wanted to happen there at the big side. Get the AWP set up at the B side of the map. Find that first pick. That's what he wanted to do. Funnel them back towards A. That's what we got the crossfire set up. We've got 3 players on that side of the map, all putting arch. Then we've got 3 players, 1 in the pit, 2 on the side. Make them come towards the meat grinder. There's us on camera. How you doing, all right? And it will be round number 7. Double AWP set up once again. It seems there's a big one to be. The gear back towards. Ele tentar fazer entrada na banana, ele já dominava no começo da partida, já consegue dominar ali tranquilamente a inicialização. Enquanto isso, o RPK vai fazendo posicionamento para tentar dominar, mas já está lá dentro do time da Big. Eles podem avançar tranquilamente, que não vai ter ninguém ali. Gasta um pouco de granadas ali para tentar dominar a banana, sem necessidade. Acaba que o time da Big já fica posicionado, já põe 3 players ali, uma rotação ali no CT, 2 dentro do bomb. Happy vai tentar aquele smoke ali no meio, vai cair bem na frente do Kif, que acaba recuando. O time S vai lá pelo apartamento, tentar fazer a inicialização, ele vai encontrar ali de cara com o XMG. Eles continuam ali no banana, aguardando. Enquanto isso, o time da Big recua, fica mais recuado na B. Happy tentou uma kill ali, acaba não conseguindo. Não tem ninguém ali. Já vai fazer a entrada ali mais pelo meio. Consegue a kill. Uma belíssima kill ali em cima dele. O Nexus em cima do Scream.
consegue uma double kill tranquilamente. Aguardou, consegue a kill. Só que consegue o trade ali, o RPK, vai tentar conseguir uma double ali em cima. Pode ser uma triple, acabou morrendo pro Nex, que estava bem posicionado. O Rap vai fazer na rotação, já tem uma flame em cima dele ali. Ele vai em cima da flame mesmo e consegue aqui o Nex, finalizando com 4 kills ali, uma belíssima jogada do Nex ali. Banana split. For various food items. I think that's what Cloud9 called it. I just kind of liked it. O time da Big volta para a partida, a gente está 4-3 agora. Jogando muito bem ambos os times, bem consciente do que cada um está fazendo. Eles dominaram bem Banana no começo, mas o time da Big recuou rápido, conseguiu segurar o avanço ali tranquilamente. Graças ao Nex também que segurou a entrada, podia ter vindo por trás ali pelo DCT. Enquanto isso, o time da Envyus vai tentando segurar, recuperar, né, o placar, a diferença no placar agora está 4-3. Eles vão tentar a entrada pelo apartamento mesmo, o Rap tá ali aguardando, tenta fazer um spray ali, um prefire ali para ver se consegue alguma coisa. Um smoke ali para tirar a visualização do Alper da Big. Enquanto isso, você vê o Screen tentando fazer a entrada ali, ele que é um Interfragger geralmente. Rap tá lá em cima, guardando. O Nex pode ser muito complicado para ele. Pode ser que ele consiga acabar morrendo pro XMS, que vai essa rotação. Eles vão vindo pelo meio, agora ficar guardando ali. Fica guardando a entrada, ele consegue voltar o screen. Eles vão voltar para o bomb B. Interessante, ele tá bem posicionado ali, consegue aqui no RPK. Tenta a segunda kill pela smoke, acaba não conseguindo, sobe na rotação ali em cima dele. Enquanto isso, eles tentam pegar ali em cima do plant o tab. Por enquanto, não conseguiu nenhuma kill ali. 4x4, vamos ver o posicionamento dos dois times. Consegue a primeira kill ali em cima dele o tab. O Screen acaba morrendo. O Sixer consegue uma kill em troca. Ele tenta conseguir em cima do Lion. O Lion consegue voltar. X1, 1x1. Tenta conseguir a kill do Rap. Rap contra o Kiwi. Kiwi acerta uma belíssimo tiro em cima dele, mas acaba recuando porque não vai dar tempo. 5-3 para o time da Envyus. Está vendo a belíssima entrada ali, a belíssima segurada do XMS. Muito seguro ali, segurando a entrada do time da Big. Tá vendo o Kiwi mais agressivo no começo já vem tentando pegar pelo meio falso ali. Acabou conseguindo belíssima kill ali o XMS. Ainda conseguiu pegar o Nex. Acabou que o time da Big não, apesar de estar agressivo bem, foi uma boa ideia, acabou não dando muito certo. Eles vão tentando a entrada pelo apartamento. O Screen ele tá um ótimo reflexo ali do Screen, consegue pegar aquela kill. Agora ficou só o Gob ali esperando a entrada na A. O Rap já vai rodando lá pro B, você tá vendo? Eles vão plantar no B mesmo. Enquanto isso, eles vão fazendo a proteção ali pelo meio, esperando para ver se ele vai tentar recuperar aquela Alp.
he certainly is the secondary AWP of his team, but he's not known as like a really proficient AWP. Someone's going to really cause a dent. Sure. And they seem like Envyus. I think he's had 1 kill so far with that weapon, and that's the round they won, to be fair. But I really feel like you should be keeping his money a little bit stronger. Get the rifles out, get the crossfires of Tapson. How you doing? And see what you can do. You're good at that. You're quick at that. Oh, I'm always ready to go. God beat. PT50 left. I feel like get the gear on the rifle. Pelo jeito ele vai ficar ali por ele mesmo, talvez não vai tentar pegar, quase que o Rap vai pro lado certo dele. Bom que ele ficou ali tranquilo. O atacasse uma AWP no time da Envyus nesse momento, tá 6 a 3. Esse que é o primeiro mapa. E lá no time da Big, nós vamos ter um eco. Parece que só 2 smokes ali para posicionamento. Vamos ver o que eles vão fazer. They do, but it's not their primary focus, right? Inferno, it was in fashion. Maybe FaZe were doing it for a little bit as well. And I like RPK's hair, by the way. He's turning into a bit of a style icon now. He's got a joining screen with Aparentemente temos um pause, uma parada técnica aqui. He's had the same haircut for 10 years. Os dois times conversam com seus capitães, com seus técnicos. Enquanto isso, voltamos à partida. A PK já tenta dominar ali, banando o carro, jogando um molotov ali para recuar o time da Big. O time da Big já fica lá dentro do bomb. Enquanto isso, a PK fica aguardando a entrada, flash bem executada, consegue entrar, dominar a banana ali. O time da Big não vai contestar, eles são de eco. É claro que de perto pistola é perigoso, por isso que o time da Envyus já fica mais com calma, entra com calma, tem tempo. Tenta aguardar, consegue ver ali o Kiv, acaba recuando ali o screen, fica aguardando. A smoke ali no meio. Kiv vai voltando ali pela CT, está vendo o screen. Está aguardando pela entrada. Enquanto isso lá em cima o Rap, a RPK fica segurando a banana. Agora se parece que o screen vai entrar. Vai vindo junto, a flecha atrás dele bem posicionada. Enquanto isso a RPK vai tentando pegar ali alguém despreparado. Quase o Sixer morre ali pelo cegado. Consegue ali a entrada tranquilamente, acaba ficando ruim pra eles, consegue aqui em cima do Tapson, consegue uma double kill, consegue mesmo no eco o time da Big, consegue matar o time da Envyus. Não fez uma bela execução o time da Envyus agora na... You assume Tapson's one of those players you just want to give the rifle to, but his P250 is unbelievable as well. It's stupid, isn't it? He makes that look like a rifle at points, and there it is, big. That could be the lifeline we're looking for. Back to the double AWP setup, though, interesting enough. Why are they forcing this? I can hear the frustration in your voice, Henry. It's just weird. Like, it hasn't really been super successful. Like, it's not like you're finding consistent frags. That's the only problem I have with it right now. Maybe agora no time da Big tem 2 AWPs, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, porque até agora, toda vez que eles estão colocando 2 AWPs, não conseguindo executar muito bem. Pelo menos o time da Envyus consegue 2 kills, ele consegue dar, pelo jeito vai dar certo mesmo essas 2 AWPs. Just in the nick of time, finds safety. He does have Nex behind him as a form of security. Actually, tell a lie, I think that might be Tapson, who's rotated off from B, left Legia to his own devices on the B side. And now Envyus just left. This is the power of a double AWP. When everything goes right, Henry, absolutely. This is it. Like it's not like it can't work. That's not my point. It's for me, like it's something that's not as consistent as the rifles and 1-AWP setup. And Keith looking to give the kill away. It seems he could go down here. There was no need for that whatsoever. He had protection. They had the man advantage, and now it's a 3-on-3. This is where things become problematic as well. Sixap coming towards the arch, trying to stifle the CTs in towards the pit. There's Scream taking down next. Got B. The last line of defense. He can't do anything about it. Legia has to throw away his AWP. Upgrade in many senses to the AK-47. Here we go, 2v1 setup, and that's Keith giving that frag away, Alex. There's no need for it. Hold the library, stop them wrapping around the bomb site, and that's your teammates protected. They can concentrate on the arch, or I should say quad. And now Legia. Brutal.
Savage. And indeed, soon to be wrecked. Sixer on site. He's dead. Six got him lined up. That should be at least down to 30. Now he can even bang him if he wants to. Smoke as well to try and give this a 1v1, but time is a factor as well. Sixer, before the smoke does plume, he'll find himself his 4th quad kill for Sixer in the round. Sixer and XMS, so it's just kind of great to see these guys bloom. Você vê que o Legit já tentou fazer ali a entrada, enquanto isso o Sixer conseguiu a kill pra ele em cima do Alp, 7-4 ali pro time da Envyus. Fizeram uma belíssima retomada o time da Envyus, que estava em desvantagem, estava 4x3, conseguiu a kill em cima ali do Kiv, que deu uma bobeada ali que estava de Alp. Agora eles vão ter que fazer mais um eco, o time da Big, que comprou tudo no último round. Enquanto isso, 7-4, você está vendo o posicionamento, está vendo os tops frags dos dois times, o Nex e o XMS de cada time. Fica mais recuado o time da Envyus, não sabe como é que está sendo o posicionamento da Big. Eles têm que entrar com calma, têm que entrar com cuidado, mesmo sendo eco. Vão fazendo a entrada pelo apartamento. Start pushing daisies. See how this one goes. I like that they're not taking any gambles at all. They've still got all of their PK vai fazendo a entrada ali pela banana, já fica mais recuado, já viu que tem um player ali do time da Big. Tenta fazer aqui o Sixer no reflexo, acaba que não consegue. Vamos ver se no flick ele consegue aqui essa kill. Enquanto isso vai recuando ali pro bomb B. Lá na biblioteca você vê o Scream quase conseguindo a kill. Você tá vendo que tá entrando ali o Tapsen, mas acaba que o Scream acaba recuando, mesmo tendo a vantagem de arma, fica segurando ali mais precavido. Você tá vendo um monte de P250 no time da Big. Consegue a kill ali em cima do RPK. Consegue aqui o XMS, tá vendo atrás ali. Conseguiu matar o Gob em troca. Você tá vendo que o Tapsen consegue aqui em cima do Rap. Enquanto isso o Sixer tá ali quase morrendo, acaba morrendo pro Nex. Consegue novamente no eco pegar o time da Envyus ali. É impressionante como é que tá fazendo uma boa execução no eco. O time da Big não faz sentido nenhum que tá acontecendo, porque eles não estão conseguindo uma boa execução no comprar. Vamos ver se eles vão fazer mais. Novamente eles fazem a estratégia dos Alpes. Vamos ver se eles vão conseguir novamente executar bem, que não tá dando muito certo essas duas Alpes. Talvez seria melhor forçar uma Alp só na banana e ficar mais com os rifles ali no meio, mas vamos ver se vai dar certo dessa vez. Eles estão assistindo. Vamos ver se vai dar certo. 7-5 pro time da Envyus. Está vendo que o Kiv já fica mais recuado, já vai voltando. O Lag já tenta pegar ali de Alp. Por parte do time da Envyus, tenta fazer a entrada ali em cima do Gob. O Gob acabou recuando, consegue a kill ali com o apoio do Kiv, consegue mais uma. Fica só o Rap, consegue uma trade ali em cima dele. Ele era o único com AK do time da Envyus. E acaba morrendo por Molotov ali do Kiv. Agora full eco provavelmente por parte do time da Envyus. Vamos ver se eles vão segurar, porque eles não conseguem comprar uma Alp ali para tentar fazer a entrada. Está vendo a belíssima entrada ali do Gob, que estava bem posicionado, conseguiu 2 kills de entrada e com o apoio do seu Alper conseguiu controlar a entrada ali no A. 7-6, uma belíssima partida dos dois times. O time da Envyus estava executando melhor até o momento. Você está vendo o posicionamento do Kiv, que fica mais à frente. Já vai tentar fazer a entrada pela banana no time da Envyus. Consegue aqui o Tapsen, acaba conseguindo o Turbo RPK. Uma belíssima double de Deagle ali, uma belíssima execução do RPK. E eles vão conseguir entrar ali tranquilamente no B. E vindo pelo cemitério, está vendo o Kiv acaba morrendo por RPK. Consegue 3 kills. O RPK uma belíssima execução neste 14º round. Está vendo o Nex consegue aqui em cima do Rap. Agora o MPK vai conseguir o plant. Vai plantando ali na B. Você está vendo o Scream bem posicionado com a Alp. Conseguiu
recuperar elas. Tá vendo o Gob tentando fazer a entrada ali pelo CT. Enquanto isso, agora vai pelo cemitério e o Nex vai vindo pelo CT. Já sabe que tá vindo um pelo cemitério, screen ali, já fica posicionado, já fica aguardando, já vendo a execução, já vem a primeira bomba, acaba morrendo. A RPK consegue segurar, talvez não vai dar tempo do Nex, vai ter que sair correndo. E acaba morrendo e forçando talvez um eco em cima do time da Big ali. Olha que belíssima duas kills do RPK. Conseguiu segurar aquela AWP ali muito bem. Savage really is when you see someone, just one person with nothing, like nothing to their name, win a round. It's just, that's when we talk about the stars, we talk about individual prowess, we talk about how that can affect the game. Já conseguiu uma belíssima entrada na B, conseguiu 3 kills. Duas de Deagle, você está vendo o time da Big forçou. Eles não podem perder esse round, senão vão ter que fazer um eco. Você está vendo bem posicionado o RPK tentando fazer a entrada na banana, acaba morrendo ali pro Tab. Tab acaba mantendo, acaba que o time da Envyus acaba dando uma recuada, ele fica mais agressivo. Enquanto o Screen tenta ali varar ele que está com pouca vida. Enquanto isso o Kiwi acabou morrendo. Tá vendo o Nex ali esperando a entrada, ele erra o primeiro tiro e o Screen consegue finalizar ele ali. Não podia ter errado esse primeiro tiro. Você tá vendo o Gob, ele conseguiu aqui em cima do XMS, o Screen consegue mais 2 kills em cima dele, em cima do Legja. Quando isso, o Tapson consegue aqui em cima do Rap ali, a entrada do meio. Ele vai tentar rotação pela direita, vamos ver se ele vai tentar fazer 2x1. Ele que tá com 16 de HP, vai pelo apartamento, vai tentando fazer a entrada com calma, ele tem um pouco de tempo. O Sixer tá com a sua AWP ali bem posicionado e consegue aqui, leu bem a rotação dele e conseguiu aqui tranquilamente. Você tá vendo o Screen ali que deu um pouco de sorte em cima do Nex que errou o primeiro tiro. 3 kills ali do Screen bem executado. Fez a limpeza 9-7 pro time da Envyus. Quando esses dois times vão fazer a rotação, é claro, agora chegamos a 15 rounds. A somatória de 15 rounds, vamos fazer uma troca. Agora o time da Envyus vai para CT, o time da Big para TR. Eles vão conversando, vão decidindo estratégias. $750 spent by Legia. Every nade you could possibly buy in the pistol round has been acquired. Decoy. Eu falei 9-7, né, gente? Tô doido. 2 Molotovs, 3 smokes, 2 flashes, 2 decoys. What have you got for us, Big? That suggests something potentially towards A instead of B. Like you want to be smoking in front of the arch, the pit, and seeing whether you can cause some damage there as well. Tá vendo o time da Envyus já fica posicionado com 3 ali no meio, bem aguardando a entrada por lá. Acaba que o time da Tab vem ali preparando para entrar pelo apartamento, eles estão ali no quarto. Está vendo o Kiwi que já está mais embaixo, entrada debaixo do apartamento. O Tapson está ali também. Vendo o Gob fazendo a rotação pelo TR, está indo ali pela rampa, pelo meio. Jogam uns decoys ali para tentar afastar o time da Envyus. Tá vendo o Sixer ali. O Gob tá guardando a smoke, vai fazer smoke lá no final para pegar o Sixer. O Sixer tá ali isolado agora. Tá vendo que eles vão fazendo a entrada ali pelo bomb site A. Eles já estão fazendo a entrada, já não tem como fazer a rotação, já vai fazer o plant ali, acaba conseguindo aqui o rap. O RPK acaba morrendo para XMG. Tá vendo o Sixer tenta segurar alguém.
Kiwi consegue a kill em cima dele tranquilamente, vai vindo na rotação do Scream e do XMS. O Scream pode conseguir a kill ali em cima do Gob. Tá vendo ali, é bem posicionado, ele consegue ver, não conseguiu a kill. Consegue a kill o XMS, o Scream consegue a kill, consegue finalizar os 3x2, eles conseguiram bem executar. Muito bem, o time da Envyus, eles focaram muito bem e conseguiram retornar. Você tá vendo ali a entrada na Gobi conseguiu 2 kills. Está vendo alguns umbs lá no time da Envyus. 10-6 por enquanto o time da Envyus vai ter pegando a melhor. Foi muito importante essa pistol por parte do time da Envyus. Vamos ver como que eles vão fazer a entrada ali. Já estão posicionando mais no meio, vão guardando a entrada do time da Big. Separate weapon, the other P250. It's true. It's a Tamsin P250. 50% extra damage. Yeah. Moving accuracy. Yeah. Tá vendo o apartamento Legend ali aguardando, você vendo o Tapson mais no meio. O que já dominou o banana o time da Big. Tenta conseguir aqui o Nadiga quando conseguiu no XMS. Acaba recuando, tem um Smoke ali atrapalhando a entrada. Tinham 2 ali na banana. Acaba levando bastante dano daquela guy ali do Scream. O Tabson vai tentar fazer a entrada pelo apartamento, vai vindo ali pelo meio, entradinha do meio. Você tá vendo o Scream tentando aqui em cima do Kiwi. Kiwi vai tentando acertar algum kill com a sua Deagle. Agora sim o Sixer consegue aqui em cima do Tabson que estava ali no meio. Tenta fazer a entrada da RPK. O Leg já desculpa e a RPK acaba conseguindo a kill. Você vendo a RPK guarda a entrada do meio, fica mais recuado. Consegue a kill ali o XMS em cima do Kiwi. O Gambit está ali posicionado, consegue a kill e finaliza tranquilamente o RPK em cima do Nex. Agora sim nós temos um MP5, um MP7 no time da Big. Está vendo o time da Envyus aí. E o time da Big 11-6. Agora sim vão forçando o time da Big com a tracasa ali. Enquanto o Leg já priorizou ali uma Molotov e uma flash ali para não ficar no seco na cama. Você tá vendo a rotação ali do Kiwi, que faz a entrada ali pelo túnel. O Screen tá ali na banana, tá vendo a rotação. O time da Big, por enquanto eles vão ficando ali no apartamento. E não tem ninguém ali da Envyus para contestar esse domínio. Eles estão mais recuados no bombe A. Tá vendo o Gambit vai fazendo a entrada ali pela janela. Que fica só guardando ali o avanço do time da Envyus pela banana, mas eles estão lá quietinho, lá tranquilo lá no bombe B. Mais um Smoke ali para segurar. Você tá vendo o Tap tentando fazer a entrada pelo apartamento. O Sixer fica segurando ali no meio. Acaba recuando. Agora os smokes ali no meio, parece que a entrada vai ser mais para bombear mesmo. Já joga aquela flame ali, o rap, já tenta fazer uma segurada ali na entrada dele. Tá vendo o Sixer ali. Consegue aqui o Taps em cima do Sixer, que conseguiu bastante dano, mas não foi suficiente. Agora sim o rap consegue aqui, consegue ver bastante gente entrando pelo meio. Talvez não vai dar tempo de plantar. Eles tentam correr e triple kill do RPK. Não tinha tempo para fazer nada, acabaram que saíram correndo ali no meio. Eles tiveram que mudar totalmente a estratégia ali, acabou que
não deu muito certo a estratégia do time da Big. Você tá vendo o Tepson que agora é o único que tem um AK, que ele teve que ficar ali parado. Você viu que morreu ali. Agora a triple kill do RPK no meio. E é claro que, como os narradores ingleses, mesmo ele conseguindo, ele morrendo ali, eles não iam ter tempo para plantar. Esperaram muito para fazer uma ação. You get so invested in, you know, the rounds, the calls. You're trying to build, you know, an image in your head of where those opponents are. Você tá vendo o Kiwi ali na banana, você vai vendo um spray ali do screen para tentar segurar. O Tepson é o único AK, é claro que ele vai tentar dominar a banana. Vai tentar fazer rotação ali em cima, você tá vendo o Sixer aguardando para alguém vindo do apartamento ali. Casting Pro League since the player break, I've seen it a lot. Yeah, it's after the player break, that's when you see that it happens more often than not. Tá vendo o Tepson pela banana, devagarzinho o pessoal tá entrando ali. Eles vão tentar fazer entrada no bomb B. Enquanto isso o screen tá ali, só esperando eles entrarem. 50 segundos, parece que eles já vão fazer a entrada. Smoke, flash, consegue segurar, o screen acaba ficando cegado. Ele vai tentando fazer a kill no Kiwi, o Kiwi tá cegado, consegue a kill em cima dele o XMG. Enquanto isso, o XMS consegue a kill de troca, mas acaba morrendo pro Nex. O Tepson fica lá posicionado lá em cima. Tá vendo a tentativa de kill, consegue a kill em cima do Sixer, já se reposiciona mais profundo. A RPK vem vindo pelos costas ali na banana, vem com calma, consegue a kill em cima do Nex. Lá no cemitério você tá vendo o Rap, vai fazendo entrada ali, o Gambit já tá bem posicionado, já tenta fazer a kill, consegue eliminar o Rap tranquilamente, o RPK em cima tenta fazer a kill, ali em cima você tá vendo o Tepson, mas quem conseguiu a kill finalizar foi o XMG. Belíssimo eco do time da Big, que só tinha um AK ali, bem difícil a retomada deles, ali conseguiram a kill, conseguiram um round em cima do time da Envyus. So what, like 3 gun rounds? Yeah. If that, 3 gun rounds and 20, so they've actually won. That's so fair play. They all count, right? I'm not taking anything away from those rounds. They're all very difficult, but it doesn't bode well for the series. If those are the rounds you're finding most of your successes with P250s, like you want to be winning your rounds. The AK has been clean sweeps and showing them that you're the tactical side that's going to be running over your opponents, not relying on force by victories. And whilst it is hard for us to sometimes explain why they happen, both on analyst desks and caster desks alike, it's also hard for the players. You know, you're sitting there, you're doing all of your hard homework, executes, and nothing comes of it, and then you just have a whack with the P250. Tá vendo o Leg já fazendo a entrada pelo apartamento, a rotação dos dois times. 12-7 pro time da Envyus. Fez um belíssimo eco pro time da Big. Conseguiu segurar o Kiwi, consegue fazer a entrada ali já pelo meio, consegue aqui em cima do screen. O Sixer tenta aqui ali no banana, acaba recuando um pouco. Parece que a entrada vai ser mais pro B mesmo. Já tem 4 jogadores do time da Big na entrada ali da banana. Ele é o único ali no B nesse momento. O time da Envyus ficou mais posicionado no bombe A. E parece que é o time da Big conseguiu ler bem isso. O XMS tenta aqui em cima do Lexia. Tem uma flame ali, o Sixer tá cegado. Ele tenta recuando pra B. Fica difícil o posicionamento dele. O time da Big vai entrando. Vai conseguir ver, conseguiu ver ele lá em cima, o Keith. Belíssima rotação do time da Big. Ele vai cegado agora, tenta fazer entrada pelo cemitério o XMS. Junto com o Rap. Você tá vendo o Nex tentando pegar ali, aqui em cima dele. Balls. Either way, Tepson and Nex then. Left to keep this bomb safe. XMS is low, 1 bullet will do! Takes it to the head. Ensures the round survival, but does it happy. 1 versus 2, and Nex is just too damn good. A headshot just when you needed it, right in the nick of time. And it finds the 8th. That was exactly what Big needed. Exactly. Oh my lord, sigh of relief for them. Absolutely. Well, there's the odds and bet just there. It's going to be Big now. That could be a decent bet, all things considered. They're starting to come to life here now, Alex. They are
Certainly showing us they can be better on the T side here. 2 rounds in a row does break the bank of Envyus. They will be partially buying into this round with the second stage loss bonus of 1900. CZ's PD50s in the Deagle as well. A couple of flashbangs to work with here. Kyiv with the orb once again, starting to show some form now just about. As we enter round number 21. Envyus losing out a couple of key clutches here and losing the pistols. Você viu o Nex segurando bem o último round, round 20, e segurando o oitavo round pro time da Big, 12-8 nesse momento. Você vê o Nex o time da Envyus acaba ficando um pouco mais recuado, porque eles estão de eco, vão ficar próximos ali pra entrada. Já consegue a flash em cima ali do meio, consegue 2 kills, consegue pegar 2 armas ali tranquilamente, mas o Gambit tá ali tentando conseguir, consegue 2 kills em troca. Tá vendo o Nex conseguiu, e acabou que o time da Envyus conseguiu ganhar esse eco sobrando 2 jogadores, consegue recuperar uma AWP e uma AK. É impressionante como ficar próximo ali. Parece que eles estão jogando bem melhor do eco do que o armado, porque eles estão jogando mais próximo. Você está vendo aqui em cima do Gob, ele conseguiu 2 em troca. Mas foi muito bonito o flash do time da Envyus ali no meio. Conseguiu ler bem o time da Big. Conseguiu recuperar o controle da economia do jogo, da partida ali. So, what is so crucial now with Legia is that he uses those nades correctly. So many times, even at this level of Counter-Strike, you see people go for like, so I'm forcing, but I'm going to spend all my money on utility, and then they get caught off by like a double HE or an aggressive AWP, and all of that money is squandered. And so it's going to be playing passive and using those nades to put Gobby in a good position, put Tamsin on that P250 in a good position. And it is going to be, I mean, the majority of their investment is in utility here, Henry. They want to do something special, want to do something snazzy. 3-8 pro time da Envyus, em cima do time da Big. Eles vão rotacionando, se posicionando. Você tá vendo que o Scream já fica ali posicionado na banana, já tenta fazer o domínio ali em cima. O Gob Smoke ali no meio direito para fazer recuar o time da Envyus. Eles vão fazer a entrada pela janela, vão entrando pelo apartamento, vão tentando fazer a entrada pela escada ali embaixo. Tá vendo a entrada, consegue fazer a entrada tranquilamente. Não teve contestação por parte do time da Envyus. Pode dar muito errado essa entrada. O Scream já está ali posicionado. Já tenta uma kill sobre o Smoke. O Lag já estava um pouco mais para a direita. Acaba retornando o time da Big. Fez só barulho. Vai voltar para a banana. Sabe que o time da Envyus rotacionou. Enquanto isso, o XMS fica ali posicionado. Fica aguardando. Acaba vendo um jogador. Joga uma Smoke para tentar segurar a rotação do time da Big. Estão perdendo muito tempo para fazer essa entrada. Tá vendo tentar uma kill ali, o único que tem arma nesse momento que é o Gob. Tá vendo que ele tenta aqui em cima do screen, acaba sendo visualizado, eles acabam recuando. Tentou fazer rodar o time da Envyus, acabou que eles ficaram mais na A do que na B. Tá vendo o Nex ali tentando jogar o Flame, tirar um jogador. Tá vendo o RPK, consegue cegar 2 jogadores. Tá vendo a entrada ali do time da Big, consegue 3 kills ali, 4ª kill. E finalizando ali, o RPK conseguiu 3 kills em belíssima rotação. Conseguiu fechar bem o ângulo ali do bombear, 14-8 no time da Envyus. Parece que eles vão levar essa primeira partida tranquilamente. Constantly, they need to play like 24/7 all the time. They don't have the skill the other guys have. They can't take a 3-week break and get back into it. They went on holiday and stuff, and they've looked really uninspired since then. I feel like they really need to be in strong form to be able to. Agora mais um eco pro time da Big. Eles que ganharam até agora todos os ecos que eles foram, eles ganharam. Vamos ver se eles vão conseguir mais esse também e voltar pro jogo, porque a situação não tá boa. Mesmo perdendo esse round, o time da Envyus consegue comprar no próximo. Já vão posicionando ali no apartamento. O Rapid pode fazer a entrada, consegue a primeira kill ali tranquilamente, consegue mais uma e vai voltando. A XMS consegue a kill em cima do Leg ali no meio. Você tá vendo o Rap posicionando no apartamento, ele sabe que pode ter mais alguém ali. O XMS tá ali, consegue a kill. Ele acaba vendo ali também o Nex, que acaba morrendo pro RPK.
15-8 pro time da Envyus, match point para eles agora para finalizar esse primeiro mapa. O time da Big vem com tudo, vai forçar esse último round, é claro. I saw the iRobot light up. You did? Yeah. Will Smith showed up. Good film. Yeah. Robot gets evil. He's all nice at Está the vendo I o like the bit where Kiv he's se like, he sneezes. I posicionando. used to do that in school. I thought it was really badass. Where he goes like, Eles vão vindo pelo meio falso. bullshit. I remember thinking that was like really badass. Agora pela passagem. Talvez vai tentar ver a rotação do time da Envyus se eles ficam mais agressivos. Essa estratégia poderia ter dado muito certo com essa aqui, porque esse cara é muito agressivo na banana. Wait, what? What am I talking about? Está vendo o lag já He's going to be big. posicionando. Yeah, honestly, Successful guy. upward coming talent in the acting scene. Vamos ver esse smoke. Okay, we're back into Counter-Strike as I start to turn my brain off. I think perhaps because of the impending doom of Big is upon us. Sometimes hard to maintain concentration, at least for us. We'll see if Big can. Because they've just got such a mountain ahead of them, a mountain to climb. Tá vendo o RPK. A entrada ali RPK is going to be no apartamento. Consegue a primeira aqui. Acabou morrendo pro Tepsen, que tomou bastante dano. Menos 40, menos 54. Tá vendo? Conseguiu finalizar o rap ali. Com a Alp em cima. Pode o Nex tá fazendo a entrada. Lá em cima o lag já. Tá vendo? Tá sossegado. O rap consegue aqui mesmo assim. Em cima dele o Sixer finaliza o Nex. O Goblin consegue mudar um pouquinho importantíssimo ali em cima do rap do Sixer. Só ficou ele. 2x1. Vamos ver se ele vai conseguir esse clutch em cima do screen dessa XMS. Ele sabe onde ele está, já sabe 20 segundos agora para finalizar. Os dois estão no mesmo ângulo. Talvez vamos esperar o barulho do plant. Ele está olhando ali na biblioteca, ver fazer rotação. A gente já escuta o jogo fazendo a rotação. Consegue plantar ali, pode conseguir esse clutch o Gob. E mais consegue finalizar SMS. GG 16-8. Finalizou muito bem o time da Envyus, jogou muito bem desde o início. 16-8, muito belíssima partida por parte do time da Envyus em cima do time da Big, consegue executar bem o mapa do Inferno. That was a key storyline coming into this one. He had to step up, show his assertive, dynamic gameplay. Didn't really come in whatsoever. Envyus, with some sloppy play, like I said, giving up 3 rounds to just pistols, PD-50s, no armor, still looked like they battered Big there. And that was their map pick as well. So Big, they really need to step up here as they go on to Mirage. Yeah, Mirage next. If we need to see it, we'll get that third as well. But I mean, the question is, do we see it? The casters, or rather the analysts, will be answering that after a short break. We're going to take a commercial break. When we come back, we'll have Red Eye and the gang talking all through how Inferno went.
Welcome back to ESG Tour Mykonos, presented by Betway. Game 1 done, Envy in control. Big, very disappointing from game 1. We're going to get our replays in just a moment. Of course, back here at the panel with Lurpis and Thorin, and also Henry G having a bit of a swim, I think, in the background as well. It's all good, it's all good. It's exactly what we want to do here in Mykonos. Boys, what do you make of that then? Another underwhelming performance by Big? It's like, I want to make a joke involving Make-A-Wish Foundation. I see Legia opping, but I'll hold on. I didn't know you were going to go that direction. There was a lot of options for that one. There were a lot of options. I think Make-A-Wish is a great guy. I think. You know, he makes it happen for people, doesn't he? Yeah, we're going to take a look at some of the action from this as we go through it. But Duncan, overall, what do you say to them after that? Because this is a map that they're good on. Remember at the major, they've done dominant things here. This is why, okay, it's a famous thing, okay, that anti-fans, because I don't really have haters, I just have people who are anti-fans, you know. Okay. What they'll say is, well, anyone can do the map feature, you know. You just look at what map people are good on, and then you pick, oh, you ban that, right? So everyone at the major will say, why are these idiots letting Big just pick Inferno all the time? Because it's not their best map, actually. It's an all-right map. They happen to be playing probably the best Counter-Strike they've ever played as a team there, and therefore they got some wins against teams who, by the way, were very good on this map. FaZe, SK, fantastic teams on this map. As you see, it's not some specialist map for them, you know. And personally, on this map, I think it's tough to win this map without firepower, you know. You can have all the tactics in the world. Once you get onto that A site, now you have to win a post plant, you have to be able to entry. It's a tough map to win without much firepower. And Envyus, this has actually been a map that's been good for them, you know. It's been one of the better ones. This is the one they actually beat SK on as well, if you go back to Pro League. And I actually think it's one of the maps where RPK is better than most players. I think he's actually pretty stable on this one. You notice he's a very slow player, but he's a very methodical player. You know, he always gets like smart angles. He goes slow. He never rushes himself. So I always feel like he's at home on this map. I think it's one of the more comfortable maps for Envyus. Yeah, he's definitely had a good game. He seems to have had a good couple of days actually. No, like we said on the first day, I think he's almost the best player in Envyus some of the time, because Scream really hasn't found his consistency that he had in G2 last year. So yeah. RPK had another good game. It's just so underwhelming how Big loses those rounds a lot of the time. I mean, like, Inferno isn't, like, maybe you can double up on Inferno. I'm not sure that it's a great map. I'm not sure anyone should have opted on Inferno that time. But you probably do that if you have Cold Zero and Fallen and other things haven't worked, and then you fall back on that. You try something different. Meanwhile, Big plays 2 gun rounds and then gives an op to Legia and Kyiv, both of whom go on to miss a plethora of shots, not connecting on anything, just playing far too aggressive angles. It's just horrible to watch. What's funny is I'll give you what I think is actually a really interesting insight, which is when I had Carrigan on a podcast a few months back when FaZe really started going when they had Nico. I asked him at the time, because he used to use Nico along with Alu as a double op. I asked him, like, in what context do you do a double op? Because it's very risky, and famously he was doing it on Inferno. And he said, our philosophy is we only double op when we are losing a game, and the idea is our normal defense doesn't work. We've run out of options and we need to throw something different at them. So it's a big gamble, but if it works, the key thing is it'll keep working. You know, they won't figure it out and it'll keep rolling. He said what you never do is be winning the game, things are going well, and then you throw it in there for no reason, you know, because you gamble everything on your economy. And I noticed the teams that do it when it's not a problem, it hasn't got to the end, they're the ones who blow the whole game by doing that. Meanwhile, the teams, it's the approach you should take. When something's working, you keep running with it until you have to switch it up, you know. Okay, we're going to check in with Big Dale on the verge of tournament elimination right now. So before we get into our next map and they try and tie this series up, let's check back from 2 days ago when we spoke to 3 of the big players. I mean, just look at the view in my back. It's just so amazing here. It's probably the best location I've ever been to as a player, and I've been to many events so far. I really like it here. The first second I set foot in the villa, I was like to my team, we need a villa like this for the team. And if you have a villa like this, we will win the next major, I believe. Yeah, our road, or 6 months road, I would say, was very exhausting. After we achieved our goals, or we achieved even greater goals, we were very happy, obviously, but we were very exhausted. At least we felt like we needed a break, like everyone else felt. But for us, it was like really, really needed break. And yeah, we went together to the vacation, and yeah, it was like really needed break. And yeah, we enjoyed it very much. But now it's a new situation for us after the break. How do you come back even stronger, or what setting up new goals? So. For it was a new situation. We kind of didn't know at the first how we want to approach it.
But now we find 1 week of practice. It felt even better than it felt like the first week after the holiday. So, yeah, we will see. We don't pressure ourselves to achieve anything big in the next 2 weeks or so. But we know we need to keep going on the grind again and hope that we can play as we did before the break. Well, for the last 6 months or 7 months for us since the beginning of Big, it's been loads ups and downs.